Pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Bom, meu nome é José Papo. Prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer também ao Mercado Livre, o Nicolas, o Daniel, o pessoal que me convidou para estar aqui. Acho que é muito interessante ver esse público trabalhando. Eu acho que o trabalho que o Mercado Livre está fazendo com as APIs e essa economia das APIs é um dos grandes passos, é um dos grandes pontos que empresas hoje elas estão tendo que ir e vão fazer para disponibilizar esses serviços e essas soluções para desenvolvedores. Porque hoje tem até um livro que eu gosto interessante que fala que o novo kingmaker, né, o novo criador de reis e reinados é o desenvolvedor. Hoje, realmente, todas as empresas, qualquer indústria pode ser e vai ser impactada por tecnologias que nós aqui estamos criando. Então, estar aqui é uma honra para mim, é um privilégio, acho, para nós, de poder trabalhar com isso e poder fazer isso crescer. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre isso. Eu sou o gerente de relações com desenvolvedores no Google Brasil e também com startups. Então, startups de tecnologia, especificamente, a gente apoia, a gente tem programas que suportam essas startups. Depois, se alguém quiser entrar em contato ou falar comigo, é mais fácil via Twitter ou via Google+, então é José Papo, tanto no Google+ quanto no Twitter, ok? É só me mandar uma mensagem lá e eu respondo. Bom, eu vou falar um pouquinho hoje sobre o Google I/O. Eu estive lá e eu acho que é uma oportunidade também de entender os impactos que as tecnologias e as novidades que a gente está trazendo aí para o público, né, como o Google, o que isso vai gerar para vocês, quais são os benefícios, oportunidades que a gente está trazendo. Antes, eu queria lembrar isso aqui. Eu acho que esse ponto, eu gosto sempre de falar de alguns livros, principalmente esses livros que estão falando sobre as novas tendências de tecnologia. Esse é um deles, né, o Automate This, que fala como os algoritmos estão reinando, né, vieram a transformar o mundo, né, de maneira impactante. Então, no livro ele cita vários exemplos de algoritmos que já existem hoje, por exemplo, que fazem sinfonias tão boas como as de Beethoven, ou que conseguem ler processos legais, né, processos jurídicos, e conseguem tomar decisões, quais são as melhores, provavelmente, ações que um advogado deve tomar através só de um algoritmo. Ou, por exemplo, carros, né, como o do Google, né, carros que se movem sozinhos, né, sem precisar de alguém dirigindo. Isso, se você parar para pensar, há alguns anos atrás seria inimaginável, né? Você ter um carro que consegue sozinho dirigir, e hoje, na verdade, ele já funciona. Na verdade, a tecnologia já existe, né? Agora é uma questão mais até de leis do que de tecnologia propriamente dita, porque o carro ele funciona, ele já foi testado por centenas de milhares de quilômetros, né? Então, ele já funciona. E é isso que é impressionante. Ele é um carro todo ligado a sensores, ele tem sensores espalhados por todo o carro, tem câmeras que visualizam tudo o que está acontecendo ao redor e usa algoritmos, inclusive conectados com a nuvem, para conseguir fazer essa direção, inclusive para gerar o melhor caminho, né, do carro e manter isso tráfego. Isso muda tudo, né? Se você parar para pensar, a partir do momento que todos tiverem carros driverless, né, carros que se dirigem automaticamente, isso muda tudo. Uma grande quantidade de acidentes vão parar de existir. A gente tem que pensar, é uma coisa que às vezes as pessoas pensam ao contrário. Puxa, será que medo, né? Dirigir um carro, o carro vai andar sozinho. Na verdade, é o contrário. Com carros dirigindo sozinho, a gente vai parar de ter acidentes, né? Com pessoas às vezes que bebem e dirigem, que não deveriam fazer isso, né? Isso vai parar de existir. Imagina a quantidade de vidas que vão ser salvas só de pensar nisso. Mas outras coisas também, o trânsito. Esses carros eles já fizeram testes, inclusive simulações. Esses carros, quando eles começam a andar, vários carros integrados, né, na mesma estrada, eles começam a entrar numa mesma linha. E você para de, por exemplo, precisar de ter semáforo. Para que semáforo, se os carros eles conseguem saber quando está vindo o carro, quando não tem, se eles estão integrados na rede, né? Você não precisa ter semáforo, você não precisa ter, muitas vezes, talvez nem ter carro. Por que você vai comprar um carro? Se você pode, por exemplo, imagina que você tenha uma app que você chama o carro, um driverless car, que vai vir na sua casa, vai te buscar e vai te levar, vai te deixar no lugar que você quer, depois ele volta para um estacionamento especial para carros que dirigem sozinhos.
Imaginem as mudanças só com isso, né? Só na indústria de automóveis, como isso pode mudar. A gente está falando de uma indústria que, em tese, é clássica, né? Por isso que eu gosto dessa frase, né? O futuro já está aqui, ele só não está distribuído igualitariamente, mas ele já está aqui. E ele vai acontecer em algum momento. Tá? E isso também mostra, tem várias pesquisas hoje que mostram como essas coisas, um link entre essas coisas. Quais são as tecnologias disruptivas hoje? Mobilidade, né? Celulares, smartphones, internet das coisas, nuvem, big data, social, todas as pesquisas. Você pega, esse aqui é da McKinsey, esse aqui é do Gartner, também fala as mesmas coisas, ou do IDC, né? A terceira plataforma, mobile, social, big data, todos eles falam dessas mesmas tendências, né? E por que a gente fala isso? Porque isso gera umas mudanças radicais no mundo. Esses são mais alguns textos, mas que vale a pena, pelo menos, saber que existem, mas que falam dessa nova era, é quase uma nova era industrial, uma nova era das máquinas integradas com sensores e tecnologia de informação, né, que vai gerar mudanças muito radicais no planeta. Isso também é gerado por causa da lei de Moore, que não vale só para processadores. A lei de Moore está valendo para várias outras coisas, até para storage também. O preço de storage está baixando. A cada ano que passa, você dobra a capacidade de storage pelo mesmo preço, né? Isso também é revolucionário, né? Quanto mais isso acontece, mais fácil vai se tornando armazenar, gerenciar e organizar todos esses dados e toda essa informação que é gerada o tempo todo. Mas por que a gente está falando sobre isso? Porque isso gera uma série de oportunidades. Esses são alguns dos slides mostrados no keynote do Google I/O. E esses números eu acho que impressionam, principalmente esse aqui. Por quê? Isso aqui é o número de smartphones ou dispositivos, tablets, androids, ativos no mundo. Mais de 1 bilhão, naquela época que foi lançado essa pesquisa. 1 bilhão. Bilhão, pessoal. 1 bilhão. Então, como foi comentado, eu acho que hoje a oportunidade, na verdade, está é o grande ponto, é o grande foco, é o mobile first, né? Então, hoje, muitas pessoas, principalmente as classes, por exemplo, no Brasil, classe C, D, E, as classes que não podem, muitas vezes, comprar um computador, elas acessam a internet, acessam o e-commerce, acessam as soluções através de celulares. Elas não acessam essas coisas através mais de um desktop ou de um browser. Elas acessam de celulares. Então, isso muda também a forma como a gente tem que pensar, né? A nossa aplicação ela não pode mais ser pensada simplesmente para funcionar num desktop, né? Nosso site também tem que ser responsivo. Isso também vai ter a ver com o que a gente vai falar aqui, algumas das soluções que a gente vai apresentar. Então, esses crescimentos eles mostram esse mercado crescendo, né? Esse é o valor que foi pago para desenvolvedores só no ano de 2013, 5 bilhões de dólares que foi pago. Quer dizer, isso é economia das apps, né? Que está sendo gerada só de in-app purchasing, apps que são adquiridas e etc. Fora aquilo que não passa pelo Google Play, né? Então, é um valor extremamente impactante. E com esses projetos, um dos projetos que foi anunciado no Google I/O é o Android One, que é a ideia de ter um celular que custe menos de $100 e que possa ser realmente distribuído em todas as partes do mundo e que seja de baixo custo, exatamente para poder democratizar. Até o número falado é esse, os próximos 5 bilhões. Ainda tem muita gente que não tem nenhum smartphone, que não tem um celular e que, na verdade, então, está desconectada da internet. E a gente precisa conectar essas pessoas, porque isso abre oportunidades para elas, né? Então, esse projeto também é um projeto exatamente para democratizar esse acesso o mais rápido possível, né? E aí tem as outras novidades, né? Para mostrar como Android hoje não é mais só uma solução para celulares e tablets, ele virou uma plataforma. No Google I/O foi anunciado o Android Auto, né? Então, agora os carros, e tem um consórcio já de várias indústrias automobilísticas que já entraram no Android Auto. Você vai ter as apps, as aplicações, e vai ter o sistema operacional do Android dentro dos carros, né, nos visores. Em vez de cada um ter o seu próprio, né, a gente vai ter o Android Auto como uma solução. Uma outra coisa é o Android TV, que, na verdade, é um Android dentro da TV. Além do Chromecast, né, que você pode plugar numa TV, na verdade, a própria TV já vai vir com um sistema operacional Android. Então, de novo,
mais uma oportunidade de usar o mesmo tipo, o mesmo conjunto de código para vários dispositivos diferentes, né? Ou o Android Wear, né, que eu estou usando um aqui, que é o da LG. O Android Wear também, que vem dessa revolução dos wearables, né? Dispositivos que a gente vai usar no nosso corpo, como o Glass ou como o Android Wear, para poder ter informação mais rápido e de uma forma diferente e que a gente possa mudar a forma de acesso, né? O Guardboard, eu não sei se vocês chegaram a ver esse projeto do Google, que foi muito interessante, até a ideia dele, o conceito, ele foi feito naquele projeto de 20% que os engenheiros do Google às vezes podem usar, né? Eles tiram 20% do tempo deles de projeto para fazer um projeto pessoal. E aí eles conseguiram fazer um óculos 3D de realidade virtual com cartolina, lente de contato, e você usa o seu próprio celular Android, que tem uma app especial que chama Cardboard, que vocês podem baixar, ela está disponível na loja, no Google Play. Vocês baixam a app Cardboard e, se você tem o óculos, que ele é de extremo baixo custo, né, e a especificação dele está disponível no site do developers.google.com. Se você entrar em Cardboard, você consegue, inclusive, ver a especificação. Você pode fazer o seu próprio óculos 3D virtual. E ele realmente é impressionante. Quem usa fica impressionado, porque é muito interessante. E, claro, o Android Studio, que entrou na versão beta durante o Google I/O. Por que é importante falar do Android Studio? O que eu acho legal? E eu vou fazer uma pequena demo só para reforçar esse conceito. O que é o legal do Android Studio? O legal agora do Android Studio é que você consegue, quando você faz uma aplicação, esse aqui, por exemplo, é uma minha aplicação Olá Mundo Redondo, né, que eu fiz aqui. Eu vou habilitar aqui Esse é o emulador do Android Wear, que ele está rodando. Ó, ele rodou a minha aplicação Olá Mundo Redondo, mas ele é o celular, né? É o relógio, né? Eu posso testar ele, né, como se eu tivesse ele no meu pulso. Então, é uma forma de você poder... Isso mostra que o Android Studio, agora, quando você faz uma aplicação, você pode testar ele, emular ele em vários dispositivos diferentes. Vou mostrar aqui os dispositivos, só para que vocês vejam, na hora que você dá um play, você pode cadastrar seus dispositivos. Pode ter Android TV, pode ter o Nexus, pode ter o Android Wear na versão redonda, pode ter o Android Wear na versão quadrada. Então, o que é interessante isso para desenvolvedores, de novo, é que você, com uma mesma plataforma e com uma mesma ferramenta de desenvolvimento, você consegue criar aplicações para vários dispositivos e para várias soluções diferentes, para Android Auto e etc. Então, isso é importante nesse modelo e está disponível já na nova versão do Android Studio, né? Voltando aqui para a apresentação. A outra novidade que eu acho que é interessante é o Material Design, que, especialmente para quem é designer, para quem está trabalhando com aspectos visuais, né, e aspectos de user experience, experiência com o usuário, essa é uma nova ideia que o Google lançou e que vai funcionar, que vai estar disponível já no Android L, né, a nova versão do Android, e também funciona e também existe para a web. Eu vou mostrar para vocês o da web. Então, a ideia também que o Google tem é que é importante ter uma experiência visual, uma experiência de usuário muito parecida, tanto na web quanto nos celulares, quanto nos smartphones ou nos tablets. Então, essa experiência, isso aqui é um exemplo de experiência, né, no Chrome, né, ou na web, em geral. Está vendo que ele tem alguns... Ele tem essa visão 3D, às vezes, né? Parece que ele tá pulando dentro do celular. O celular é a mesma coisa, né? Você consegue navegar no celular e ele tem uma visão mais fluida, né? Com um conceito mais de fluidez dentro do design da aplicação. Aqui também é um exemplo dos cards, né? Isso pode ser dentro por exemplo, do Android Wear, né? Você vê que os cards, como eles estão, e isso vai ter também no celular. Então, o Material Design, o que é interessante dele é uma mudança no design, na forma como vão ser feitas as aplicações, e que vai ser aplicada tanto para celulares, smartphones, tablets, para todos os dispositivos, quanto para a web, né? Na web, quem quiser mais detalhes sobre isso é google.com/design. Se vocês forem nessa página, ele vai explicar os conceitos de design que vocês podem aplicar e como que isso é aplicável e todos os tipos de elementos
disponíveis nessa solução. Tá? Então, vale a pena ver. Só, eu vou ver se eu estou com acesso à internet aqui, mas a ideia, para vocês, um exemplo, se vocês quiserem encontrar e já testar um pouco o... Opa, desculpa. Se vocês quiserem testar um pouco o Material Design, eu recomendo que vocês podem ir na própria web. E um dos projetos, deixa eu só alterar aqui. E um dos projetos que vocês podem ir, que é um projeto aberto, é o Polymer, polymer-project.org. Se vocês forem no Polymer, ele é baseado nos Web Components, mas o que é mais importante que vocês saibam é isso aqui. Se vocês forem navegando até embaixo aqui, vocês vão ver que ele tem demos. Tá? As demos são muito legais. Ele tem uma demo de uma calculadora na web que mostra exatamente os elementos do material design. E você tem também a demo dos Paper Elements. Então, se você clicar nesse link dos Paper Elements, vou só ver se tem internet aqui, eu não sei. Eu não estou conectado à internet, mas o que é importante é o seguinte, quando vocês clicam nesse link do Paper Elements, vocês vão entrar e vocês vão poder testar todos esses elementos. E aí vocês vão ver como ele é fluido, como ele tem uma série de mecanismos e gráficos interessantes para fazer esse processo ficar mais belo e mais fácil de usar pelo usuário final. Então, ele tem uma série de interações que você pode já testar diretamente na web. E com esse projeto Polymer, e com esse que você pode usar na sua própria aplicação, você consegue disponibilizar isso, né, o Material Design, que é o conceito de design novo que o Google lançou, para a web também. Tá? Então, isso fica dentro do polymerproject.org. Então, o Polymer ele é a representação real, né? Ele é um framework que você pode utilizar nas suas aplicações para implementar Material Design dentro da sua solução. Além de outras coisas que ele tem, né? Ele facilita, na verdade, a criação de elementos para você poder usar dentro das suas aplicações web. Tá? Então, ele é muito, muito interessante de usar para criar esse modelo, esses elementos. Deixa eu voltar aqui na apresentação. E a outra coisa que eu acho que é legal comentar é sobre internet das coisas, né? A Google em si ela adquiriu uma empresa chamada Nest, que tem termostatos e tem aparelhos de detecção de fumaça e várias outras coisas. Essa empresa também adquiriu a empresa que tem um sistema de câmera, né, que você pode colocar na sua casa para fazer segurança, e ele faz streaming do vídeo, né, de tudo que está acontecendo em tempo real na sua casa para você, ou no celular, no tablet, na web. E por que isso é importante? Porque, na verdade, isso não é só o Google, né, que faz, é importante que outras empresas façam e que estejam fazendo, porque isso tem a ver com a internet das coisas, que não é. E esse é o ponto-chave. Às vezes as pessoas falam, nossa, isso é difícil de fazer. E a verdade é que, hoje em dia, a gente já tem as soluções disponíveis para criar essas aplicações e esses hardwares, né, e essas startups de hardwares de uma forma mais fácil. Porque, basicamente, o que você precisa são coisas conectadas a sensores. Então, normalmente, a internet das coisas é baseada muito em sensores e em microcontroladores. O mais famoso desses microcontroladores que é aberto é o Arduino. Mas você também tem alguns já computadores, né, pequenos, como o Raspberry Pi, que são computadores, ele tem Linux lá dentro, ele pode ter um Android instalado dentro desse computador. O Arduino é um microcontrolador, ele funciona com linguagem parecida com o C, então ele tem ele tem menos memória, mas ele é bem focado. Mas não importa, ele consegue controlar sensores, né? E esses sensores eles podem ser colocados em qualquer coisa, né? Uma das empresas que também está trabalhando muito forte nesse aspecto é a General Electric, que faz equipamentos para a indústria pesada. Então, imagine a indústria. A indústria, hoje, ela tá sensorizando, ela está colocando esses sensores e habilitando essas coisas todas para que possam conversar com a internet. Né? Porque, quando essas coisas têm sensores, e elas podem conectar com uma infraestrutura de comunicação como a internet, você consegue, com uma infraestrutura computacional por trás, gerar uma série de informações, tomar decisões mais rápido e automatizar processos. Né? Por exemplo, uma das coisas que a GE faz, ela coloca nas turbinas
das hélices das usinas eólicas, né, de energia eólica, ele coloca sensores nessas turbinas, e ele consegue, por exemplo, detectar com antecedência se uma turbina vai falhar ou não, para fazer manutenção preditiva. Olha só, ele não espera acontecer mais. E olha a vantagem competitiva que essa indústria vai ter por fazer isso. A indústria que não fizer, ela vai ter problemas, né? Você como industrial, né, alguém que quer construir uma fábrica, você vai comprar a turbina que a pessoa, antes mesmo de quebrar, ele já vem e troca para não ter problemas, ou você vai comprar aquela que vai quebrar e você vai ter uma dor de cabeça, vai ficar com a sua produção parada por muito tempo. Olha o nível de competitividade que traz uma solução desse porte. Isso é um exemplo do que ela pode fazer, além de tomar decisões automatizadas, como que se ela deve rodar mais rápido a turbina, mais devagar, se ela está conseguindo recuperar a energia de uma forma correta ou não. Isso eles estão colocando em outros lugares, como aviões com sensores, né? Por exemplo, por que não a caixa preta mandar informação todo o tempo para a internet, né, em vez de deixar só lá dentro, né? Seria muito mais sensato até. E eles estão colocando isso em turbinas, né, de aviões, eles estão colocando todos esses sensores para exatamente não ter esses riscos que podem acontecer nesse modelo. Então, isso vale para tudo, né? E para isso você precisa ter uma estrutura de nuvem, né? Uma das outras coisas que a gente anunciou e que está pesadamente investindo, o Google investe muito na computação em nuvem, né? Tem soluções. Isso aqui é um exemplo. Eu tenho em casa vários sensores já. Eu fiz 2 exemplos. Eu comprei sensores que são mais aberto, mesmo que com arduinos dentro, com sensores de temperatura, pressão, umidade. E é interessante que é um projeto aberto, né? Ele chama Air Quality Egg, né? É um ovinho, né? Se você ver aqui, parece um ovo, né? Esse outro do outro lado aqui, ele já é um projeto que foi um produto que foi colocado no Kickstarter, quer dizer, ele usou crowdfunding para ser promovido. Só que olha só, ele faz a mesma coisa que esse, mas olha como ele é mais bonito, né? O design faz toda a diferença, né? Esse aqui ele consegue conectar via Wi-Fi, esse aqui não, eu preciso conectar via cabo. Mas o que importa é que os dois funcionam. Mas é interessante para mostrar a diferença, né? Como hoje já tem gente produzindo projetos de internet das coisas muito elaborados e bonitos, feitos com alto design, como o Nest ou como esse projeto que chama Netatmo, né? Aqui tem o exemplo do Raspberry Pi com vários sensores. Esse aqui é o Air Quality Egg que eu tenho em casa, mostrando a temperatura. Isso está aberto, é público, mostra a temperatura, a pressão na minha casa. E esse aqui é o Netatmo. Olha a diferença do site também, né? Veja como faz muita diferença o design. Por isso é um ponto foi muito forte comentado no Google I/O e que eu recomendo. A experiência do usuário é fundamental hoje em dia. Os usuários eles querem experiências melhores do ponto de vista de usabilidade, de design, de como as coisas são feitas, né? Então, é claro que essa informação que está aqui é a mesma que está aqui, só que com a diferença, né? Olha só, esse aqui está bem cru, né? Esse tem até nuvenzinha, ele mostra a nuvenzinha, se tem raio ou não. Você consegue ver com uma facilidade maior e é muito mais bonito do ponto de vista de design e produção de web, né? E então isso é outro elemento que é importante. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas é um elemento importante numa estratégia de uma empresa, né? É ter uma infraestrutura de computação em nuvem para suportar todos esses elementos que estão acontecendo: internet das coisas, celulares conectados na empresa, APIs funcionando, né? Tem uma economia das APIs, tudo isso precisa rodar em infraestruturas robustas, né? O Google ele disponibilizou toda essa infraestrutura de computação em nuvem também e anunciou várias novidades, inclusive focadas em internet das coisas. Uma delas, só para vocês terem uma ideia, é um sistema de publicação e subscribing de mensagens que suporta centenas e centenas de milhões de transações por segundo. Então, você pode ter, por exemplo, milhares de turbinas conectadas, né, à nuvem, por exemplo, do Google, e ele está mandando o tempo todo informação e ele captura essa informação para processar através de soluções de Big Data, como o BigQuery, para poder fazer processamento em tempo real e trazer informações detalhadas ou até tomar decisões de forma automática de acordo com essas informações que chegam. Que, de novo, esse é outra grande tendência. Eu não vou fazer a demo eu só vou mostrar a console, mas é importante saber que isso também é disponível para qualquer usuário, né? Vocês podem, dentro da nuvem do Google,
vocês podem usar essa solução, vocês têm os seus projetos. Interessante que os servidores ou os serviços de computação em nuvem do Google, eles são bilhetados por minuto, né? Então, você paga por minuto. Então, você pode usar esse serviço, você pode ter um servidor durante 30 minutos para fazer um teste, desligar, você vai pagar só por aqueles 30 minutos. E ele mantém, né, você sabe exatamente quais são os custos que você tem e os valores que você está pagando por esses recursos computacionais que você está consumindo na nuvem. Porque, hoje em dia, qualquer aplicação, para ser realmente mais interessante, mais útil também para os usuários finais, para ter uma melhor experiência do usuário, ela precisa ter esse tipo de back-end, né? Ela precisa ter algum tipo de banco de dados, algum tipo de solução que faça a integração com informações diferenciadas, né? Ou que conecte com outras APIs e etc. Então, isso faz parte também desse modelo. Quer dizer, você ter soluções, uma plataforma que é o Android, uma plataforma para vários dispositivos diferentes. Você tem uma plataforma de computação em nuvem para poder suportar o back-end dessa solução e design, que hoje em dia é um dos requisitos fundamentais que pessoas e os usuários demandam de nós, né? Que nossas soluções sejam mais bem feitas, né? Mais fáceis de usar, mais simples, mais bonitas, mais elegantes. Então, isso mostra que tem uma ligação, todas essas coisas têm um link entre elas, e tudo isso é exatamente para gerar uma melhor experiência para o usuário e gerar um número melhor de soluções, né? E, de novo, essas soluções, como eu estou comentando aqui com vocês, isso mostra que nós, né, desenvolvedores, temos um poder muito grande, né, em nossas mãos e de, inclusive, transformar indústrias, né? E eu digo transformar no sentido bom, transformar para melhorar a produtividade, a qualidade dessas indústrias, criar novas soluções que antes poderiam ser impensáveis, né? E que hoje a gente já tem meios para fazer, né? Exatamente porque hoje os sensores foram barateados, o custo de computação em nuvem caiu drasticamente, até por competição e pelo investimento que é feito por essas grandes empresas. O custo de computação em nuvem cada ano cai mais, também está seguindo a lei de Moore na computação em nuvem. Os custos dos sensores estão caindo, hoje você pode comprar sensores por alguns, às vezes, centavos ou alguns dólares, né? Você consegue comprar sensores desse tipo, que nem eu mostrei para vocês, com microcontroladores baratos, né? Com tudo isso, né, com toda essa democratização, com essa facilidade, a gente consegue construir melhores soluções. Eu acho que esse é o ponto-chave do nosso trabalho. Pessoal, é isso. Esses slides já estão disponíveis aqui no meu SlideShare, slideshare.net/jpapo. E, novamente, se alguém tiver alguma dúvida, quiser alguma informação, pode se conectar comigo no Twitter ou na Google+, no Plus Page. Pessoal, muito obrigado a todos.